Pessoal, então, como vão vocês? Primeiramente, espero que bem. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre isomeria. A aula passada nós vimos a respeito de isomeria constitucional e nesta aula nós veremos a respeito de isomeria espacial, ok? Esse vídeo é a segunda parte do vídeo de hoje. No vídeo passado a gente corrigiu as atividades que ficaram no capítulo anterior. E agora nós passaremos para a parte teórica do capítulo, tá? Então, aula 14, isomeria espacial. Estamos trabalhando a partir da página 463. Beleza, então vamos lá, pessoal. Então, o capítulo é esse, isomeria espacial. Estamos lá na página 463, que a gente inicia o nosso estudo. Então, antes de mais nada, o que é um isômero? Relembrando a aula passada. Isômeros são moléculas que, muito embora tenham a mesma fórmula molecular, elas possuem propriedades diferentes, ok? E por possuir propriedades diferentes, consequentemente, são moléculas diferentes. Então, na aula passada, a gente estudou diferentes tipos de isômeros. Os isômeros constitucionais, que diferenciam quanto à conectividade dos átomos, a forma como eles estão ligados, ok? Agora, nós vamos estudar um tipo especial, que se refere a isômeros que se diferenciam no espaço. Mas, antes de mais nada, vamos conceituá-los. O que são isômeros espaciais? Isômeros espaciais são aqueles isômeros que têm o mesmo tipo de cadeia, certo? O mesmo grupo funcional, a mesma posição para insaturação, a mesma para o substituinte ou também para o heteroátomo. Como assim? O heteroátomo está na mesma posição, ele não vai estar mais para um lado ou mais para o outro, como a gente viu na aula passada. Porém, eles têm um arranjo espacial diferente. Vai ficar ruim assim. Vou ficar aqui, ó. Diferenciado pelo arranjo espacial de seus átomos. Então, este é a explanação, o conceito do que é um isômero espacial. Beleza? Antes de falar sobre diastereoisômeros e enantiômeros, vamos falar um pouquinho sobre um tipo de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica, tá? Isomeria geométrica ou isomeria cis-trans ou EZ. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, qual que é o princípio básico para eu ter isômeros do tipo geométrico? Então, isômero do tipo geométrico acontece quando eu tiver sempre uma ligação π entre carbonos. Oi, professor, ligação π, vamos relembrar? Então, primeira ligação entre carbonos vai ser sempre do tipo sigma. A segunda vai ser π. Então, para eu ter um isômero geométrico, eu tenho que ter o quê? Uma dupla ligação. Se eu não tiver, eu não tenho um tipo de isomeria cis-trans, ok? Um outro tipo de cis-trans, que no caso foge a essa regra, eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Mas quando eu tiver cadeias abertas, eu tenho que ter obrigatoriamente uma dupla ligação. Por quê? Vamos chegar a esse porquê mais adiante, tá? Pessoal, então, perceba o seguinte, se eu tenho a dupla ligação, carbono, 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 tenho a dupla ligação. Eu posso ter duas configurações possíveis. Como assim, professor? Trace uma linha reta. Uma linha reta que passa exatamente entre esses dois carbonos. Lembrando, dois pontos formam uma reta, certo? A matemática lá.
Então, tracei uma linha reta. Linha reta aqui, linha reta aqui. Olha só. Vamos observar o quê? Ó? No primeiro caso, eu tenho acima dessa linha imaginária que eu tracei, cloro e cloro. Então, ó, do mesmo lado da linha imaginária que nós traçamos, eu tenho a mesma configuração. Cloro, cloro, e na linha de baixo, hidrogênio, hidrogênio. Certo? Ótimo. Agora, o outro caso, ó, eu tenho a linha imaginária e eu tenho um cloro de um lado da linha imaginária e outro cloro do outro lado da linha imaginária. Certo? Então, ó, observe que eu tenho aqui uma situação no qual eu vou ter duas moléculas bem diferentes. Então, neste caso específico, eu tenho o quê? Eu tenho a bendita isomeria cis-trans. E esses dois caras, muito embora tenham a mesma cadeia principal, os mesmos ligantes, ó, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio, eles estejam ligados, o cloro estejam ligados no mesmo lugar na cadeia, porque ó, esse cloro está ligado na posição 1 e esse cloro está ligado na posição 2. Esse cloro está ligado na posição 1 e esse cloro está ligado na posição 2. Muito embora isso tudo seja igual, eu tenho moléculas diferentes. Porque ó, um cloro está de um lado da reta, digamos, de um lado do plano. Essa reta está dividindo o plano em cima e embaixo, certo? Em cima e embaixo. E o outro tem o cloro, no caso do exemplo, do mesmo lado do plano de cima, certo? Então, eu tenho isômeros cis e trans, ok? Agora, nós vamos ao porquê. Por que é obrigatório eu ter uma dupla ligação nesse caso? Olha só, galera. A dupla ligação é um tipo muito especial porque, ó, imagine que eu tenho aqui duas esferinhas conectadas por um pauzinho de churrasco. Ó. Você consegue rodar as bolinhas, certo? Então, o que significa o quê? Ó? Se eu tivesse somente aqui o cloro e uma ligação simples aqui no meio, ó, eu poderia o quê? Rotacionar essas bolinhas até ficar idêntico. Certo? Vocês não entenderam ainda. Já percebi, porque isso aqui é um pouquinho difícil de imaginar. Olha só, galera. Quando eu tenho somente ligação simples, esses ligantes podem ficar rodando aqui. Ó. Eles ficam assim. Ó. E o que acontece? Ó? À medida que eles vão rodando, ó, eles vão chegar numa posição que eles se igualam. Então, não mais eu vou ter isômero no plano de cima e no plano de baixo. Por quê? Porque eles rodaram e chegaram na mesma posição. Quando eu coloco ó, dois pauzinhos ou duas ligações, não mais eu consigo o quê? Rotacionar, porque a ligação dupla é travada para rotar. A ligação dupla não rota, não tem rotação. Então, nesse caso aqui, eu tenho isomeria cis-trans. Então, por isso que eu tenho que ter uma ligação pi, porque ela dá o impedimento rotacional. Ok? Beleza. Pessoal, uma coisa importante saber. Quem que é o isômero cis e quem que é o isômero trans da dupla? Ok. O isômero cis, galera, o isômero cis é aquele isômero no qual os grupamentos iguais, ou seja, os radicais ligados a esse carbono que tem dupla ligação, eles estão do mesmo lado do plano, ok? Ó? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho metil e aqui eu tenho metil aqui, mostrando com o mouse, e que eu tenho meu metil. Tem o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui. Tanto o hidrogênio quanto o metil estão do mesmo lado do plano. Então, ó, eu tenho aqui o isômero cis. Ó, então, isômero cis é aquele que apresenta ligantes iguais no mesmo lado do plano. Ok? Beleza. Já o isômero trans. O isômero trans, ó, um ligante metil está de um lado e um ligante metil está do outro lado.
Então, trans, atravessa. Lembra assim, transatlântico. Certo? Trans, atravessa. Então, trans, os ligantes iguais estão de lados opostos do plano. Beleza? É importante falar, agora, um parêntese bem grande, que lembra lá que eu falei para vocês que poderia ter isômeros cis-trans somente quando tiver dupla? Só que os compostos cíclicos são uma exceção. Por quê? Vamos estudá-los com calma. Os compostos cíclicos, se a gente observar... Ah, tá, aqui está resumindo o que a gente vai falar. Então, vamos só resumir. Ó. Compostos precisam ter dupla ligação em carbono, já falei isso para vocês, certo? E os compostos precisam ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla ligação. Então, ó, uma prerrogativa aqui que é importante frisar, ao você ler, você pode perguntar o que ele está falando aqui. Então, observe o seguinte, ó. Qual que é o princípio básico para eu ter isomeria cis-trans? Primeira coisa, sempre. Cadeia aberta, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma dupla ligação, ok? Isso é fundamental. Se eu não tiver dupla ligação, eu nem preciso pensar em isomeria cis-trans, ok? Outra coisa que eu preciso ter, ó, observe que eu preciso ter pelo menos 2 pares de ligantes diferentes. Como assim, ó? Nesse caso aqui eu tenho cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênios. Então eu tenho 2 pares, certo? Agora imagine que eu tenho, ó, hidrogênio, 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 hidrogênio. Nesse caso não faz sentido pensar em isomeria cis-trans. Por quê? Eu não vou ter como ter um embaixo, outro em cima. Então tem que ter pelo menos o quê? 2 pares de isômeros, perdão, 2 pares de ligante diferente. Então aqui, por que ele colocou aqui, ó, A com A e B com B? Pode ser todos diferentes? Pode. Mas nós vamos chegar nesse caso mais elaborado um pouquinho mais adiante. Tá bom? Um pouquinho mais adiante. Então anotem aí, o simplificado que o professor passou para vocês. Pelo menos 2 pares de ligantes diferentes, ok? Aí coloca um parênteses, podem ser todos diferentes. Vamos aprender um pouquinho mais adiante, nós estamos aprendendo com calma, tá? Prosseguindo aqui, galera. Ó. Só um minutinho. É importante falar, pessoal, que um desses isômeros é mais estável. Por que um desses isômeros é mais estável? Por exemplo, perceba o seguinte, ó. Olha, eu tenho o cloro aqui e o cloro aqui. Ótimo, tem o cloro aqui e o cloro aqui. O cloro é uma substância altamente eletronegativa e quando está junto, ele tende a gerar uma certa tensão. Então, o cloro está aqui. Se você é uma molécula, um arquiteto de molécula, e você quer organizar uma molécula, você sabe que esse cloro é muito eletronegativo e ele vai ter a tendência de se repelir, o que você faria? Você colocaria ele do mesmo lado do plano ou você colocaria ele em lados opostos, separados um do outro? Se você pensou comigo, você pensou certamente aí que ele coloque em lados opostos. Então, devido ao fato desse cloro estar mais, entre aspas, confortável em planos opostos, o isômero trans tende a ser mais estável, ok? Isômero trans tende a ser mais estável. Então, anote aí, isômero trans é mais estável, ok? Além disso, é importante falar que, observe o seguinte, ó, onde a molécula vai ser mais simétrica?
Lembre que simetria é o princípio da apolaridade. Onde ela vai ser mais simétrica? Quando ela tem o cloro extremamente um lado oposto, um cloro balanceando, um hidrogênio do lado do outro vai balancear, ou eu vou ter dois cloros acumulados do mesmo lado e dois hidrogênios acumulados do mesmo lado. Se você observou bem, quando eu tenho um cloro se opondo ao outro cloro, balanceando-o, e um hidrogênio balanceando o outro hidrogênio, eu tenho o quê? Um sistema mais simétrico. E devido a isso, o isômero trans é geralmente apolar, ok? O isômero cis é uma molécula polar. Então, nós falamos três coisas. Primeira coisa, o isômero trans ele é mais estável. E falamos também que o isômero cis é polar e o isômero trans apolar. Ok? Tranquilo? Beleza. Prosseguindo. Agora, galera, nós chegamos num ponto que agora eu vou ter que introduzir um novo conceito de isomeria cis-trans. Então, até agora nós falamos sempre de dupla, certo? No entanto, agora vamos adicionar um fator a mais. Teremos também isomeria cis-trans quando tivermos ciclos planos, ok? Então, compostos cíclicos, eu também tenho um sistema que pode ser cis-trans, ok? Por quê, galera? Se você observar um ciclo plano, aqui, beleza. Esse ciclo plano, ele está contido em um plano. Então, ele vai ter uma parte de cima, hipotética, e uma parte de baixo, também hipotética do plano. Então, o ciclo vai dividir o espaço em cima e embaixo. Ótimo, galera. Então, o que acontece? Quando eu tenho átomos iguais do mesmo lado do plano, por exemplo, nesse caso aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter o isômero cis. Quando eu tenho átomos diferentes do mesmo lado do plano, eu vou ter isômero trans, certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o cloro aqui, o cloro aqui, o cloro aqui, o cloro aqui, o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui, e lados opostos do plano, ok? Uma coisa importante de frisar, galera, perceba o seguinte, que os átomos que estão ligados ao mesmo carbono, eles têm que ser diferentes para eu ter isomeria. Como assim, professor? Imagine que eu tenho aqui A e B, e ambos são hidrogênios. Aí eu não terei isomeria cis-trans do tipo cíclico, que é a isomeria bayeriana, nome específico, tá? Então, eles têm que ser diferentes, certo? Então, tanto B, nesse caso, tem que ser diferente de A, quanto o X tem que ser diferente de Y nessa representação. Ok? Tranquilo? Beleza. Ele não fala aqui do EZ. Só verificar uma coisa no capítulo, você está deixando de falar informação que eu complemento. Galera, eu coloquei uma imagem aqui, porque eu não percebi no capítulo a informação para vocês. Então, lembra lá que eu falei para vocês que todos os ligantes podem ser diferentes, ligados à dupla? Ótimo. Então, você vai ver lá no livro que tem um isômero EZ, ele deu um exemplo, mas temos que explicar o que é isômero EZ. Então, por exemplo, eu tenho aqui a dupla ligação, coloco a minha linha dividindo em cima e embaixo, beleza. Lembra que em cima e embaixo é apenas posições arbitrárias para a gente poder se localizar melhor aqui.
nos localizarmos melhor aqui. Então, pessoal, o que é o sistema EZ? Um sistema EZ é o sistema que é análogo ao sistema cis-trans, porém, ele é utilizado em situações, principalmente, nas quais todos os ligantes são diferentes. Como assim? Ó? Por exemplo, eu tenho aqui C dupla C, eu tenho hidrogênio, CH3, Cl e hidrogênio. Todos esses carinhas são diferentes. No entanto, ó, observe o seguinte, ó, os alemãos lá desenvolveram um sistema que chamou de sistema EZ. O que ele diz? Ó? Quando eu tenho dois ligantes de maior prioridade do mesmo lado do plano, eu tenho o isômero Z. Ok? E quando eu tenho os ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano, eu tenho isômeros E. Se tiver dificuldade, pausa, volta e anota. Ó, então, ó, quando eu tenho ligantes de maior prioridade do mesmo lado do plano, eu vou ter o quê? Isômero Z. Quando eu tenho isômero de prioridade maior em lados opostos, eu vou ter isômeros E. Mas, professor, que bendita coisa é essa tal de prioridade neste caso? Então, ó, observe o seguinte, a prioridade vai ser maior para os átomos de maior número atômico ligado a estes carbonos. Vamos, por exemplo, ó, neste caso aqui, quem tem maior número atômico? Em ordem. Primeiro é o cloro, maior prioridade, depois vem o carbono ligado a esse carbono diretamente. Segunda maior prioridade. E terceira prioridade, hidrogênio. Então, ó, as duas maiores prioridades do mesmo lado do plano, isômero Z. Ok? Agora, as duas maiores prioridades, o cloro e o carbono, em lados opostos do plano, isômero E. Ok? Beleza? Agora vamos voltar para nomenclatura. Pessoal, então, agora vamos falar um pouquinho sobre como dar nome a esses benditos. Como dar nome? Você vai dar nome igualzinho a gente aprendeu até agora. Só tem um porém. Que porém é esse? Você vai identificar quem é cis e quem é trans e vai colocar o quê? Ó? Na frente do nome, a palavrinha cis e trans. Então, por exemplo, ó, met, et. Uma ligação. Está errado o nome aqui. Isso aqui é o eteno, tá, galera? O livro escreveu errado aqui. Tá? Met, et. Uma ligação dupla em função hidrocarboneto ou eteno. Ok? Beleza. Agora observe o seguinte, ó. Eu tenho aqui um cloro e um cloro ligado. Então, eu tenho na posição 1, eu tenho um cloro, e na posição 2, eu tenho cloro. Eu tenho 1, 2 de cloroeteno. Ok? Tenho de cloro, 1, 2 de cloroeteno. Agora, que tipo de isômero é esse? Isômero cis ou trans? Então, ó, eu tenho os dois isômeros iguais, átomos iguais, ligantes iguais, do mesmo lado do plano. Hipoteticamente, em cima aqui, tá? Cloro em cima, hidrogênio embaixo. Então, é isômero cis. Então, é cis 1, 2 de cloroeteno. Ok? Beleza? Prosseguindo. Agora, no caso de um ciclo, ó, então, ó, vamos dar nome, ó, met, et, prop. Então, coloco aqui prop. Somente ligação simples, an. Coloco o an aqui. Função hidrocarboneto, O. Propano. Posição aqui, eu tenho aqui o quê? Um ciclo, não tem?
coloco ciclo na frente, ciclo propano. Agora eu vou identificar a posição desses cloros. Ó. Então começa a numerar. 1, 2. Então eu tenho o quê? 3. 1, 2, 3. Posição. Então, ó, coloco 1, 2. Na posição 1 eu tenho um cloro. Na posição 2 eu tenho outro cloro. Então eu tenho 1, 2 de cloro ciclopropano. Agora, por fim, coloco na frente o quê? O tipo de isômero E. Ó. O cloro está do mesmo lado do plano, certo? Podemos colocar hipoteticamente embaixo, está do mesmo lado, hipoteticamente embaixo, né? Claro que não tem embaixo em cima aqui, mas enfim, ambos estão aqui embaixo, eu tenho o cloro aqui e o cloro aqui, no mesmo lado do plano. Então eu tenho o quê? Um isômero cis, certo? Então, isômero cis, e nesse caso aqui eu vou colocar cis 1,2 de clorociclopropano, ok? Pessoal, perceba que ele colocou o Z aqui. O Z era aquela configuração que nós estávamos discutindo agora há pouco. Por que Z? Observe aqui, ó, tenho ligado o cloro e o cloro, certo? Cloro, e tenho hidrogênio e hidrogênio, certo? Agora, ó, quem tem maior número atômico? O cloro ou o hidrogênio? Então, o cloro, certo? Então, o cloro tem maior prioridade. E ó, quando eu tenho os átomos ligados diretamente ao carbono de maior prioridade, do mesmo lado do plano, isômero Z. Aí eu coloco Z, ok? Caso contrário, se eles estiverem em lados opostos, eu coloco o quê? Coloco o E, que é o isômero E, beleza? No entanto, frisando, quando eu tenho sistemas no qual eu tenho duplas, assim, ó, cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio, é normal usar o quê? Cis-trans. Posso usar Z e E? Uso Z e E, sistema Z e E, principalmente quando eu tenho todos os ligantes diferentes. Ok? Aí eu coloco mais Z e E. Mas o livro não falou, mas como a informação está aqui, para não deixar solto para vocês, eu estou explicando. Beleza? Galera, eu percebi que essa aula ficou um pouquinho longa. Gostaria de falar sobre isomeria óptica numa aula separada, ok? Então eu vou dividir essa aula e deixá-la para a próxima nossa próximo encontro, para ficar um pouquinho mais tranquilo. Creio que já tiveram bastante informações para o dia de hoje. Dúvidas, estou à disposição de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.